cumprimentar, né, os colegas, os ex-presidentes, o senhor Danilo, Matoso, Jorge Hereda, Miriam, Gilberto, cumprimentar também as lideranças que estão conosco, Maírton, Ana Cláudia, Marcelo, Takemoto, Juliano, Geraldo. Muito bom ver essa geração assim de lideranças e de militantes da Caixa, né? Então, muito bacana encontrá-los. Cumprimentar todos os que estão aqui conosco, que nos escutam. Rita, eu queria, antes da gente iniciar, fazer uma breve lembrança, uma lembrança dolorosa, né, que é trazer a dor de muitas famílias, né, que perderam seus entes queridos por conta da pandemia do Covid. E a gente sabe que vários colegas na Caixa, né, nós tivemos a perda de colegas e de muitos parentes. Então, me solidarizar com essas famílias. Veja, eu penso que quando a gente se refere à nossa experiência na Caixa, né, foram 28 anos na Caixa, o trabalho na Caixa, ele nos permite ter um contato assim com as verdadeiras necessidades das pessoas, né? Então, o Brasil é extremamente diverso, né? A diversidade, né, nas regiões sociais, enfim. Mas nós temos muitos milhões de pessoas cujas necessidades, elas são necessidades de sobrevivência. Então, você tem a necessidade de ter um teto para morar, de ter trabalho, alimentação, de ter segurança para a família, né? E aí eu acho que, nesse momento, eu queria trazer uma lembrança, que para mim foi uma lembrança muito marcante no período que tive na presidência da Caixa, nos 5 anos, que foi numa entrega de uma das inúmeras entregas que a gente fez com o presidente Lula, habitacionais, onde, quando chegamos no conjunto habitacional, você tinha uma exposição de cartazes e desenhos das crianças, dos filhos, né, dos moradores que estavam acessando, estavam, né, recebendo pela primeira vez a chave da moradia. E os desenhos eram assim, eram a moradia antiga e a moradia nova. E então, na moradia nova, tinha um dos desenhos que estava lá, coloridinho, né, a casa, o conjunto habitacional, tudo. E o desenho antigo era um quarto, um ambiente, um cômodo, onde você via um fogão, em cima do fogão tinha 2 panelas, e em cima da tampa da panela tinha uma ratazana. E era um rato enorme no desenho. Então, assim, aquilo ali foi uma das coisas, sim, muitas coisas na Caixa marcaram muito, mas aquilo, para mim, tem uma simbologia muito importante, que é a importância de você ter uma instituição como a Caixa e de você ter um governo que pensou políticas públicas que puderam responder a essas necessidades que estavam colocadas. Então, você citou Minha Casa Minha Vida, de fato o número é esse, né? Foram 1 milhão de contratações, né? Depois de lançado o programa Minha Casa Minha Vida, foram mais de 4 milhões de contratações, né, ao longo do programa. Mas, assim, isso que nos demonstra que da importância de você ter uma instituição como a Caixa, não é? E dela ser 100% pública. Por quê? Porque o senhor Danilo, inclusive, comentou, né, da desigualdade social, de você ser um operador das políticas públicas federais, não é? E você tem uma situação de crise que a gente vive hoje, que é uma crise, como disse o Matoso, né, talvez a mais profunda que a gente já viveu, porque é uma crise que ela começa como uma crise sanitária, e ela tem um impacto muito grande na economia, e no Brasil, ela vamos dizer assim, ela abraça praticamente todos os segmentos. Então, você tem uma crise no âmbito social, na área de saúde, na área ambiental, na área das relações que a gente tem tido, não é, no âmbito da sociedade. Então, é muito sério, né? E a Caixa tem uma condição de dar respostas, não é? Ou seja, da garantia dos empregos, por exemplo, né? A gente sabe da capacidade geradora da garantia de emprego quando você tem uma oferta de crédito adequada. Isso aconteceu na crise em 2008. Né? Então, naquele momento, em 2008, nós tivemos a atuação dos bancos públicos, que demonstrou o acerto da estratégia do governo federal ao trabalhar com os bancos, tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil, o BNDES, onde nós, bancos públicos, crescemos mais de 12 pontos percentuais na oferta do crédito, enquanto os bancos privados tiveram uma retração de 9 pontos percentuais. Né? Então, uma instituição pública também que dê acesso a produtos e serviços, né? A nossa grande rede, né? A grande estrutura de agências, pagamento dos benefícios sociais, do FGTS, do Bolsa Família,
À época, nós tivemos a oportunidade também, né, de entregar a primeira agência Barco, a agência Chico Mendes, uma belíssima homenagem, né, ao Chico Mendes. Foi inaugurada em janeiro de 2011, atendendo 11 municípios, mais de 300 mil habitantes ali na região do Amazonas. Então, questões extremamente inovadoras que foram colocadas e colocadas por um banco público. Você já citou aí, inclusive na abertura agora do nosso evento, né, você escreveu inclusive um artigo sobre isso, no qual você citou esse número que foi dito, né? Nesse momento agora da pandemia, com auxílio emergencial, né, você teve 8 em cada 10 brasileiros, né, eles foram e acessaram algum tipo de produto da Caixa. Então, isso, para mim, deixa muito claro, né, a importância. Só que o que a gente está vendo hoje? Né? Vendo especialmente a partir de 2019, não é? Quando você tem o Bolsonaro eleito e você tem o Paulo Guedes e o Pedro Guimarães na presidência da Caixa. Então, o que a gente observa, e aí, quando fizemos o concurso em 81, né, entramos na Caixa em 84, já foi dito, nós vivemos alguns processos muito difíceis, não é? Inclusive, citado pelo senhor Danilo, a questão do FGTS, né, aquela questão na época do FGTS, né, que foi citada, a Margarida Procópio, onde a gente praticamente teve, né, quase a extinção do fundo, né, a gente teve um problema muito sério. Nós temos hoje o mais profundo e sério processo de desmonte que eu já tenha visto perpetrado na Caixa, né? Primeiro, por 2 motivos. Depois, então, de 2019, os empregados eles passam a conviver, não é, com uma série de medidas. Você tem uma pressão para adesão ao programa de demissão voluntária, você tem transferências imotivadas, você tem uma clara estratégia de retirada de comissões e funções de empregados, né, no sentido de uma perseguição, e você tem todo um processo de desmonte, de desinvestimento, né, que está acontecendo dentro da instituição. Né? Além disso, né, você teve agora, né, a venda de ativos, né, do IRB, da Petrobras, a Lotex, e agora, né, em meio à pandemia, né, recentemente, você tem a própria oferta pública das ações da Caixa Seguridade, que é o 4º maior grupo segurador do país, né, que organiza todas as participações da Caixa em seguros, em previdência, em capitalização, em consórcio, enfim. Né? E isso, esse processo de desestatização ou desinvestimento ou fatiamento, é impressionante como você tem vários termos para nominar a mesma coisa, que é o processo de privatização da Caixa, porque tudo quer dizer a mesma coisa. Né? Então, você tem um processo que nos coloca diante de uma situação, não é, que é justamente a medida provisória 995, não é, que é a medida provisória que privatiza a instituição. Então, veja, eu penso o seguinte, não há como a gente pensar em retomada da economia sem você ter política pública adequada que busque reduzir as desigualdades. Né? Sem você ter crédito para as empresas, crédito para as famílias, não é? Sem um banco público com as credenciais da Caixa, com a sua capilaridade, com um corpo técnico qualificado. Essa é uma condição para que a gente possa, de fato, vir a ter um processo de superação da crise, né, que estamos vivendo. Hoje a gente tem, né, já foi citado aqui, né, você tem quase 9 milhões de empregos perdidos entre abril e junho. Né? Pela primeira vez na história do país, a gente tem, né, desde que tem a série histórica, tem mais gente sem trabalhar do que trabalhando, né, no Brasil. Então, para mim, o processo de privatização da Caixa significa a gente abdicar do futuro. Mas não é o futuro apenas o futuro dos empregados da Caixa, é o futuro do país. É o futuro do país numa condição de soberania, numa condição de conseguir superar, não é, essa realidade que a gente está vivendo. Então, o que é que eu penso? Né? Aí já indo para o meu encerramento, né? Que, veja, a nossa história é uma história que diz que as conquistas que a gente só teve porque houve muita mobilização. Porque houve muita luta, porque houve muita resistência, porque houve muita organização. Então, eu diria que 2 palavras sintetizam o desafio que a gente vive nesse momento dentro da Caixa, né, que são justamente essas 2, né, para que a gente possa continuar a ter a Caixa 100% pública e para que a gente possa fazer a defesa dela. Né. A primeira palavra, então, seria resistência. É possível, não tenho dúvida nenhuma, nós todos resistirmos, né? E isso vai depender muito de cada um e cada uma. Cada um dos empregados hoje da Caixa, dos aposentados, né? Para que a gente consiga superar um processo de atomização, e aí a pandemia não tem jeito, né? Então você tem, de fato, o isolamento social necessário, né? Usemos máscaras todos, né? E
há muitas maneiras da gente resistir, né? Cada um de nós pode trabalhar a sua, seja virtual, nas redes sociais, no contato com os colegas, e principalmente, né, no caso dos colegas que estão na ativa, que estão nas agências, com os clientes. Isso é muito importante que a gente tenha, porque, veja, eu não tenho dúvida nenhuma que a população tem clareza em relação à importância da Caixa, né? E talvez o auxílio emergencial, e já foi o pagamento do FGTS há alguns anos atrás, demonstrou essa importância. Mas é muito importante que a cada dia a gente reforce mais isso. E o segundo desafio, ou seja, as duas grandes palavras, a resistência, o segundo é a organização. Por que a organização? Porque, veja, é fundamental que a gente fortaleça a luta das entidades representativas. E, nesse sentido, é muito importante contar com a presença de vocês, né, que hoje estão aqui representando cada uma dessas instituições. Ou seja, é muito importante que a gente consiga dialogar, né, no nosso ambiente de trabalho, criarmos uma rede interna de comunicação, né, que fortaleça o compartilhamento de conteúdos e informações que sejam, vamos dizer assim, que fortaleçam esse debate. Então, cada vez mais precisaremos integrar, não é, essas entidades todas, né, e criar vamos dizer assim, algo que consiga unificar e dar clareza, não só internamente, mas principalmente internamente, esse convencimento interno é muito importante, mas também para fora. Então, Rita, eu quero te agradecer, eu quero te cumprimentar já disseram os anteriores, eu quero te cumprimentar, parabéns pela tua coragem, pela tua ousadia, pela sua liderança,